E aí, beleza? Bora fechar com chave de ouro aqui no delete do nosso CRUD. Vamos abrir aqui o nosso querido Miro. Então agora a gente vai fazer aqui o excluir, né? Que é o deletar, no inglês delete. Para isso, uma boa prática é não deixar aquele botão de excluir, por exemplo, aqui, ó, visível. Mas sim aqui, ó, o usuário tem que vir em editar e daí sim ele clicar em excluir. Uma boa prática para o usuário, por exemplo, não deletar sem querer. E também porque a interface fica mais limpa. Vamos fazer isso então? A gente abre o cursor, beleza. Vamos fazer o commit da última aula. Feito. Agora, a gente pode fechar tudo isso aqui. A gente volta no index, abre aqui a aba de IA. O contexto dá pra gente reusar, é um contexto útil. Então, vamos mandar bala aqui. Vou abrir o meu aplicativo que grava minha voz, transcreve em texto e vou falar o que eu quero. Agora, vamos implementar o delete article. O botão de deletar deve estar presente dentro do dialog de editar artigo. Lá embaixo, no footer, à esquerda do botão cancel, ou seja, alinhado à esquerda. Ao clicar no delete article, pode ser até uma lixeirinha sem label, ainda quero um dialog de confirmação da deleção, e depois que o usuário confirmar a deleção, aí sim você faz a deleção no Supabase e, por fim, atualize a página principal ali no Featured Articles para que o usuário deixe de ver os artigos anteriores. Então ele vai colar aqui, agora falando com vocês, é exatamente o que eu disse. Quanto mais claro você for aqui no Vibe Coding, melhor. Então eu sei que eu quero ele aqui embaixo, alinhado à esquerda, senão ele poderia colocar aqui. Então você tem que ir tirando a ambiguidade do seu prompt, né? Tudo que você coloca ali para IA, a gente chama de prompt. E pode ser, por exemplo, que algumas coisas ele já faria. Por exemplo, isso, de atualizar aqui os featured articles. Mas pode ser que não. Então, sempre é importante você ser verboso no prompt o suficiente para que o modelo entenda o que você quer, tá? Então, aqui eu acho que não é tão difícil. Não precisaria, por exemplo, ele planejar tudo isso. Então eu vou mandar bala. Ele criou o plano aqui, né? Use delete article. Então vai criar um hook. O componente de confirmação da deleção. Vou abrir aqui de novo. Adicionar o delete button no dialog de edição do artigo. E lidar com sucesso no delete. Bom, ele acabou aqui. Vamos ver os arquivos que foram atualizados. Então, primeiro, o hook do Supabase, use delete article. Então ele fez a checagem se o usuário está logado. Ele deleta o artigo de ID, article ID, que é passado por aqui, ó, na função. Se der algum erro, ele vai chamar o erro. Se não, ele vai dar sucesso. Beleza? Então, aprovado. Hook aprovado. Aqui, no delete article dialog, ou seja, aquele diálogo de confirmação. Tem certeza que você quer deletar, tal? Então, aprovado, nada demais. Aqui, no dialog de edição, então ele inclui ali um parâmetro, uma propriedade ali, onDelete, ou seja, lá da index vai vir essa onDelete, e ele coloca a função de onDelete, handleDelete, que vai chamar provavelmente aqui o hook, o novo hook que a gente criou. Essa lógica a gente poderia colocar lá dentro de useEditArticleDialog, então ele teria mais uma função ali. Por quê? Porque isso aqui é um hook de lógica, né? Não é só de edição, é tudo que tiver dentro desse componente editArticleDialog. E agora, ó, aqui ele incluiu o botão. Incluiu o botão, ele chama o delete dialog como true e aqui, ó, onConfirm, daí sim ele dá o handle delete, que é essa nova função criada. Então, um código correto. No index, olha, implementou de uma forma diferente, mais justa. Aqui, se a gente estivesse usando uma biblioteca, poderíamos fazer de outra forma, mas aqui, no sucesso, ele vai recarregar a página inteira. Então, em aplicações React, o interessante é a gente refrescar apenas os dados, não a aplicação inteira, mas vamos aceitar aqui. E agora vamos testar? Então, artigo 2, beleza. Vamos vir aqui em editar, vamos no artigo 1, editar. Show. Ó, agora apareceu aqui um botão de deletar. Vamos tentar deletar. Ele mostra aqui
diálogo de confirmação. Se eu cancelar ele não deletou, ó, não tem nenhuma chamada. Deletar, sim, tenho certeza. Deletou e só o artigo 2 aparece. Beleza? Então, agora sim, vamos comitar aqui, ainda nessa aula. Com isso a gente fechou o D do CRUD, que é o delete. E em uma aplicação, grande parte das funcionalidades vão ser parte do CRUD ali. Então, atividades recentes, eu vou obter, ou seja, eu vou ler, é o R do CRUD, atividades. Tags, a mesma coisa. Estatísticas, eu vou ler essas estatísticas. Tags e quick stats, a gente tem alguns adjetivos populares. Hoje, então vão ter filtros diferentes. Vão ter coisas além do CRUD, mas são operações do CRUD, né? São operações de leitura. Aqui também a gente vai ter que depois fazer isso, né? Não vai ser parte do curso, mas para dar continuidade nessa aplicação teremos que fazer a parte de busca, etc. Mas, em geral, vão ser funcionalidades ali do CRUD. Beleza? Gostou dessa aula e quer ver o curso inteiro? Vai em devfellowship.com e siga @devfellowship e @tainafidelis.